O portador para a circulação do gênero. A entrevista é um dos gêneros com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação de massa, tais como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Entrevista jornalística, entrevista de emprego, por exemplo. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. A entrevista é marcada pela oralidade, produzida pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. Este tipo de texto possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico do indivíduo, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema. Quando funciona em um texto corrido, o uso do discurso direto é uma de suas principais características. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fiel ao que foi dito e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, risos. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre os participantes, com a apresentação de um discurso coerente. Sendo, portanto, oral ou escrita, a entrevista pode ser concedida por meio de um questionário escrito enviado ao entrevistado ou pelo diálogo direto entre entrevistador e entrevistado, sendo, nesse caso, gravada em áudio e ou vídeo. Em publicações impressas, é necessário transcrever as falas gravadas para editar o texto. No rádio e na TV, a edição também é fundamental para organizar e selecionar as partes da entrevista que serão transmitidas aos ouvintes, telespectadores. O leitor, a leitora. Na verdade, quem direciona o interlocutor ou a interlocutora da entrevista é o próprio entrevistador
ou a própria entrevistadora. Isto é, para fazer a entrevista, o repórter ou a repórter, jornalista ou apresentador ou apresentadora precisa elaborar um questionário. Para elaborá-lo, precisam ter um foco. A carreira de um jogador ou uma jogadora de futebol, por exemplo. Para que o questionário seja adequado, é necessário conhecer mais informações, entre essas: a quem se destinará o texto. Por isso, conhecer o público-alvo ajudará a formular perguntas que despertem o interesse desse público, utilizando uma linguagem formal ou não, adequando-a ao público e ainda a outros recursos que possam chamar a atenção do leitor.